Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. FATN11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 79,79. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,78%. Mas atenção, 12,78% para quem tem um fundo aqui, ó, nessa base de R$ 79,00. Para quem tem um fundo lá na sua base normal de R$ 100,00, não dá todo esse dividend yield. É um fundo que vem sendo negociado a um PVP de 0,78. Isso significa que ele está atualmente com 22% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez mediana, mas quase chegando a liquidez alta, quase chegando à média de 1 milhão por dia, atualmente 859 mil de negociação diária. Além disso, o fundo vende uma variação negativa de menos 3% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando você vê um fundo que tem todas essas oscilações muito grandes aqui, ó, significa liquidez. Então, no início desse fundo, a liquidez dele era baixa. Então, ele tinha picos aqui para cima, para baixo, mas ele orbitava na casa de R$ 100,00. No momento em que vários fundos de tijolos estavam sofrendo, esse fundo se mantinha lá numa boa liquidez, numa boa cotação. Contudo, durante os idos de 2022, o fundo cai, fica acima dos R$ 90,00. Durante a virada de ano, de 2022 para 2023, o fundo dá uma recuperada, chega novamente ali a R$ 90, R$ 95,00, mas para o final de 2023, virada para 2024, o fundo entra em queda novamente, belisca os R$ 90,00 novamente, esboça uma recuperação, e aí durante aquele período que todo o cenário estava caindo, com esse fundo também não foi diferente, e ele desaba de R$ 90,00 para incríveis R$ 75, R$ 76,00. E como todo o mercado, nas últimas 4, 5 pregões, alguns de dezembro e alguns já de janeiro, o mercado deu uma pequena recuperada e esse fundo também veio junto. Então, R$ 75,00 quase, ele volta a patamares agora próximos a R$ 80,00. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, é um fundo de mandato renda, é um fundo de lajes corporativas, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que passou dos 19 mil cotistas e tem ali mais de 3 milhões de cotas emitidas, 3 milhões e 400 mil cotas. Ele vale atualmente R$ 102,34 e tem 353 milhões de patrimônio. O último dividendo entregue pelo fundo está em 85 centavos. Continuando no site, a gente continua vendo aqui o dividend yield médio do fundo. Então esse é um fundo que vem melhorando a entrega dos seus rendimentos, mas também a cotação vem caindo. Então tanto a melhoria dos dividendos, mais a queda na cotação, faz com que o dividend yield vá subindo. E essa alta aqui, ó, foi em razão das últimas quedas, mas recentemente o fundo estava entre 0,8% e 1% de yield. E com essas últimas quedas, ele ultrapassou 1% de dividend yield. Então, ele vinha na casa ali, ó, de 0,87, 88, 92, 93, 0,97 e o último dividendo aí, nessas cotações, 1,05. E a parte nominal do dividendo entregue também vem numa boa crescente, né? Quando a gente investe em um fundo de tijolo, a gente espera que a cotação tenha apreciação e que também os dividendos venham sendo crescentes, como vem acontecendo com o fundo, né? Um ponto, pelo que eu olhei lá no relatório gerencial, pode ser que em breve o dividendo desse fundo caia. Acredito eu que o fundo consiga entregar um dividendo recorrente na casa de 70 centavos. Por quê? Se acabar o não recorrente que o fundo vem recebendo, esse dividendo já deve cair para casa de 70 centavos. E durante esse ano, talvez não haja modificações, mas a partir de 2026, o fundo deve começar a amortizar outra dívida que ele tem. Esse fundo tem 2 CRIs de alavancagem. E aí isso pode ser que impacte o fundo. Segundo a gestão, eles vão fazer subscrição, né? Mas também depende de como o mercado vai estar nessa época, né? Nem sempre eles conseguem captar recursos se tiver no mercado de baixa. Nominalmente dizendo, a gente vê o seguinte: no dia 5 de dezembro, o fundo pagou no dia 13 de dezembro a quantia ali de 85 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar,
Seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos de janeiro e provavelmente já vai ter até sido pago os dividendos de janeiro. Pelo que eu vi do relatório, o fundo consegue manter esses 85 centavos por mais algum tempo. Então vamos aguardar ele anunciar, mas eu acho que ele consegue continuar entregando 85 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, né? E é um fundo que vinha com uma boa rentabilidade, mas em razão das quedas que ele sofreu depois aí nos últimos meses, no último ano e tal, aí a rentabilidade está um pouquinho ruim. Mas ainda assim, não vejo como algo complicado, porque é um fundo que está depreciado, mas o que ele já entregou de dividendos supera as quedas na cotação e, inclusive, deixa o fundo no lado positivo. Então, ele está atualmente com 20% de rentabilidade, o CDI do período 48%, o IPCA 32%, o IFIX 14% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 45% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Então, se você quiser considerar ajudar o canal, você pode fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Vocês têm preferência quando pede vídeo aqui no canal, além de vários benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. E adquirindo a planilha, você, além de todos os benefícios que você possui, você também ainda tem uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Comprando os e-books também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás de nossas escolhas. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. E é um relatório aí com 33 páginas, bem completo. Esse relatório foi entregue no finalzinho de dezembro, então ele está bem atualizado. Aqui a gente vê as taxas que o fundo cobra, né? Então ele cobra 0,8 de taxa e aparentemente não tem taxa de performance. O que o fundo investe? Vamos ler essa parte aqui, ó. O BRCR, Renda Corporativa, Fiat N11, é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da alocação de lajes entregues aos inquilinos no conceito plug and play. Essa forma com que o fundo está investindo e entregando seus imóveis e tal, vários fundos agora estão seguindo essa tese. Até o PVBI está começando também a fazer esse sistema aqui plug and play, ou alguns chamam também de turnkey, né? Então, ó, conforme as suas demandas, com contratos atípicos, nos quais não há revisional, e os prazos e multas são acima do convencional pelo mercado. Por conta dessa estratégia que a gestão tomou aqui, ó, eles focam no middle market, porque aí eles não vão pegar uma empresa que precisa de um prédio inteiro. Então eles alugam ali, geralmente são apenas lajes e tal, né? Então eles fazem aquisição de imóveis com alta liquidez, eles entregam imóveis reformados, mobiliados, prontos para operar. Esses imóveis têm muita procura, alta demanda. Historicamente, quando desocupa, eles gastam 13 dias para fazer uma recolocação. Há casos que a formalização ocorre ainda durante o período de desocupação. E aí, quando alguém avisa que vai sair, eles têm que ir 90 dias aí, ó, para avisar com antecedência, né? Atualmente o fundo conta ali, ó, ele está presente em 48 imóveis e são 78 lajes e 76 inquilinos. E eles estão em vários bairros nobres de São Paulo. Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Brooklyn, Jardins, Paulista. Então, é um fundo de alta, assim, na minha opinião, né, de alta qualidade. Aqui a gente vê alguns destaques do fundo, como o patrimônio, o quanto ele vale, o quanto ele estava sendo negociado, né? O rendimento por cota, o resultado do fundo, a quantidade de cotistas, a liquidez que o fundo tem, 368 mil de alavancagem e que não teve vendas ou compras nessa último recentemente. Destaque, né, que ele entregou 85 centavos. De onde que vem a receita? Ele fala de onde está vindo a receita. Tem um saldo de 1,34 milhões decorrente de RMG e também de ganho de capital com venda de imóveis. Esses valores continuarão sendo distribuídos parceladamente.
Os dividendos provenientes da cota adquirida pelo TJKB foram de 142 mil os dividendos recebidos, que representam um crescimento de 97% em relação às locações anteriores. As despesas tiveram elevação de 1,89%, impactadas pela variação nas despesas e serviços de terceiros. Continuando aqui no relatório, eles falam sobre as últimas locações, essa parte aqui eu vou pular, e eles falam o seguinte, ó, em novembro foi amortizado 565 mil, referente à primeira operação de uma alavancagem que o fundo fez. O referido valor não impacta na distribuição, uma vez que está sendo pago com recursos do principal de venda de ativos. O fundo fechou com 19.200 cotistas, se mantendo dentro do IFIX. O volume financeiro foi de quase 15 milhões, que representa 4% das cotas que houve giro. Então, significa que 4% aí apenas das cotas são responsáveis pela alta ou queda nos fundos imobiliários. Isso aqui seria interessante se as pessoas começassem a prestar atenção. 4% das cotas aqui, ó, fazem o mercado subir ou cair. Imagina que 94, 95, 96% das cotas ficaram inertes, não giraram. Então, as pessoas se desesperam por um percentual pequeno realmente do portfólio, né? Atualmente, a vacância do fundo está em 97%, aqui considerando a RMG, e se descontar a RMG, cai para 96%, então é irrisória. Até o PVBI, que é um fundo de altíssima qualidade, tem uma vacância atualmente um pouco maior, né? Então, eu vejo que esse fundo vem numa ótima situação. Os seus contratos vencem de forma pulverizada, mas de antemão, pelo histórico até aqui, esses vencimentos não vêm se mostrando como algo que está trazendo dor de cabeça para o fundo. A partir do ano que vem, 2026, 27, 28, vai ter uns percentuais maiores de vencimento de contrato, né? Ficar atento se a gestão vai conseguir fazer jus aí nesse período. Aqui o prazo médio de seus contratos são de 3,17 anos. Lá em cima ele fala que não tem reajuste no tipo de contrato, porque é um contrato atípico. Então ele fala os meses de reajuste aqui, né? Mas se não tem reajuste nos contratos, né? Enfim, os indicadores operacionais do fundo, o que as receitas vêm gerando, tem oscilação, é normal que tenha essa oscilação no decurso do tempo, mas está bem em linha, né, o que o fundo vem gerando de receita. Os seus contratos, quando são renovados, 54% são indexados a IPCA e 44% a IGPM. Continuando, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê que as receitas do fundo vêm tendo uma certa melhoria aí. Foi a maior receita nos últimos tempos aí, 4 milhões, e as despesas não deram a uma estilingada tão grande, está na casa de 1 milhão e 48 mil. E disso aqui, o que vai realmente para o bolso da gestão, né? Eu não sei o que custa para os gestores serem transparentes nesse nível. O fundo teve de despesas 932 mil. E ele juntou nesse mês 115 mil aqui para o FRA. FRA que é um fundo de reposição de ativos. Então, todo mês ele junta um pouquinho ali. Quando precisa fazer reforma, o fundo já tem o dinheiro lá. Querendo ou não, o fundo vai fazendo melhorias. Vai colocando um elevador, às vezes, mais moderno. Vai melhorando uma fachada, coisa nesse sentido. Então, o fundo, além de tudo, ainda guarda recursos para estar sempre atualizando e melhorando seus imóveis aí. Então, ele teve de despesa ali 930 mil. 44 vai para questões condominiais. Então, 44 mil. 50 mil para obras e melhorias. Contas gerais, 39 mil. Não teve taxa CVM, Ambima e B3. Mesmo assim, é bem pequena, né, a taxa. Serviço de terceiros, é a maior parte aqui, é grande, ó, 100 mil. Custos de securitização, alavancagem do fundo, ó, 368 mil, quase 369. E o que vai para o bolso da gestão, 321 mil. Então a gente vai calcular, só que vai calcular no acumulado do ano, e ver o que essas despesas aqui, ó, 3 milhões 242 mil, o que elas representam frente ao total que o fundo receitou de 44 milhões. Então vamos ver na prática aqui. 3 milhões 242 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 44 milhões 144 mil. Então as despesas do fundo estão ali em 7,34%, abaixo de 10%, né? Então para mim são despesas bem agradáveis. O que eu estava comentando, o que é o recorrente desse fundo, tá? Se ele não tivesse essas receitas de vendas de ativos aqui, ó, esses 500 mil a menos, eu fiz uma regra de 3. Se com 3 milhões aqui mais ou menos, ó, ele distribuiu 85 centavos, se reduzisse para 2 milhões e meio, esse dividendo aqui cairia para 70 centavos. Então, assim, durante esse ano, se cessar essas receitas aqui que ele tem desses ganhos de capital,
os dividendos podem cair para 70 centavos. Eu não encontrei no relatório até quando que ele tem esses recursos, né? Seria interessante se a gestão fosse um pouco mais transparente e dissesse até quando ele teria esses recursos. Ano que vem vai começar um valor maior de amortizações aí, vai aumentar aqui os custos de securitização. Então, independentemente disso, ano que vem, se o fundo não conseguir aumentar suas receitas, aí ele pode diminuir um pouco os dividendos que ele está entregando. Por enquanto, ele deve estar na fase de carência. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria ele? Você acha que a gestão faz um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu acho que é um bom fundo e uma boa gestora. E, na minha opinião, eles vêm fazendo sim um bom trabalho nesse fundo. Mas cuidado, como eu disse, né? Quem entra no fundo achando que esse valor de 85 centavos é algo sustentável, pode se surpreender negativamente. Pontos que eu vi a respeito do fundo, né? Já tem uma boa liquidez, não é das maiores, mas é uma boa liquidez. Ele tem uma quantidade de cotistas ainda baixa, né? Mas ele tem boas taxas, ele paga um bom dividendo, apesar de que pode cair. É um fundo que é altamente diversificado, não é dependentemente das receitas, e ao contrário dos fundos de tijolos, o fundo aí vem se superando positivamente num cenário que os fundos aí do segmento de lajes vêm sofrendo bastante. E como sempre, né, eu tento ser transparente aqui, então eu sou cotista desse fundo, eu tenho esse fundo na minha carteira pública e na minha carteira fechada, e acho ele um ótimo fundo aí do setor. Agora, bastante atenção, o fato de eu falar que eu tenho um fundo não significa que você deva ter, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o fundo, entenda, veja que pode mudar a situação do fundo, né? Depois diminui a renda do fundo aí, e aí as pessoas ficam reclamando e tal. Então não compre um ativo só por um indicador, só pelo dividendo, ou só pela liquidez, ou só pelos ativos que ele possui. Sempre estude, veja o mix, né, de várias informações para que você possa fazer a sua tomada de decisão. Enfim, o fato de eu estar falando tudo isso de novo, né, não significa que vocês devam comprar. Estude. Eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Para essas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Ele mostra o dividendo recebido, né? Então a parte advinda de locações e tal, né? Vem crescendo aí. Vem em linha, mas vem crescendo. Esse último dividendo foi maior. Dividendo entregue, ele está bem estabilizado, né? Aqui ele mostra o quanto o fundo entregou, né? Os rendimentos e tal. A remuneração e a variação frente à cotação negociada na bolsa. O portfólio que o fundo possui. A maior parte dos seus ativos está na região da Vila Olímpia, mas ele tem em várias regiões de São Paulo, né? E os seus inquilinos são também de diversos segmentos. Isso aqui é interessante porque se um setor passar por dificuldade, o fundo tem diversos segmentos aí, pode ser que não afete o fundo tão severamente, né? A liquidez do fundo. A gente vê que é uma liquidez vem em linha atualmente, mas já foi maior a liquidez do fundo. O número de cotistas deu uma breve reduzida. Ele chegou a bater 19.454, caiu para 19.293. E aqui que chega aquela parte que eu falei para vocês dos CRIs. Então, atualmente, a alavancagem do fundo está na casa de 9% das receitas. 16% aí vai para as despesas em geral. E aí o fundo consegue entregar 74% do que ele está receitando. E aí o que eu falei para vocês é o seguinte, ó. O CRI atual começou a amortizar em setembro de 2024. E ele vai ter mais 54 amortizações pela frente aí. E o próximo só vai ser lá em outubro de 2025. Então tem um certo prazo aí para começar a amortizar o segundo CRI.
Ele é um CRI um pouco menor do que o primeiro, né? Um CRI de 29 milhões, o outro de 20. E aí, como vai acruando o valor até que ele comece a amortizar, o atual está em 34 milhões e o outro aqui em 21 milhões. Segundo a gestão, né? Ele fala o seguinte: previsão de amortização das primeiras 24 parcelas de cada uma das operações. Então, as 24 primeiras. As amortizações não impactarão na distribuição de dividendos. Serão suportadas por recursos decorrentes do principal auferido a partir da reciclagem dos ativos, por um período entre 12 e 18 meses, a partir do início das amortizações lá de setembro de 2024. Após esse período, serão suportados por nova emissão de cotas. Então, segundo a gestão, né, eles esperam que consigam captar recurso aí por meio de alavancagem, né? Mas, então, é o que eu falei para vocês. Quando começar a amortizar, não serão valores tão altos assim, né? Então, mesmo que o dividendo caia de 70, acho que ele pode cair para no máximo ali uns 60 centavos. Aguardemos para ver o que realmente vai ocorrer, né? Continuando aqui, ele mostra um pouco dos ativos e toda essa parte eu vou falar bem rapidamente, não vou mostrar todos, tendo em vista que eu mostrei nos últimos vídeos. Mas o interessante é ver aqui, ó, que os ativos já são mobiliadinhos, né? Já tem ali sala de reunião, tudo mobiliado para a pessoa só chegar e plugar o notebook, só chegar e plugar os computadores, e são tudo mobiliado conforme os inquilinos vão pedindo aí. Lógico que eles arcam, né, com as reformas para fazer do jeito que eles querem, mas, poxa, bom padrão, tudo direitinho, né, os móveis e tal. Enfim, eu vejo isso aí de forma bem, como sendo um ponto muito positivo aí do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no nosso canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a